Existe um certo tipo de pessoa que não levanta a voz nem quando o mundo parece estar desmoronando. Ela não discute. Ela não entra em pânico. Ela não tenta provar que está certa. Ela apenas respira. E enquanto todo mundo tenta entender o caos, ela observa em silêncio. Como alguém que já passou por essa tempestade antes. Você provavelmente já conheceu alguém assim. O tipo de pessoa que parece envolta pelo próprio silêncio. Aconteça o que acontecer, ela permanece composta, firme, centrada, intocável. E se você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem permanecer tão calmas enquanto outras desmoronam, a resposta é muito mais profunda do que parece. Calma é a verdadeira calma, e não é a ausência de emoção. É o que acontece quando a emoção encontra entendimento. Não é que essas pessoas não sintam. Elas sentem. Elas só não reagem mais do mesmo jeito. Quando você já viu demais, já doeu demais, já percebeu que o pânico não resolve nada, você para de lutar contra tempestades que não podem ser controladas. Você aprende a ficar parado na chuva. Essa é a psicologia das pessoas calmas. Elas não nasceram assim. Elas se tornaram assim. Veja, pessoas que hoje são sempre calmas geralmente passaram por fases em que não eram. Foram pessoas que já pensaram demais. Que se importaram demais. Que tentaram controlar tudo, consertar tudo, agradar todo mundo. E cada vez que tentaram, aprenderam a mesma lição. A vida não se dobra à sua vontade, por mais que você tente. Em algum ponto, elas param de tentar controlar o oceano. E, em vez disso, aprendem a surfá-lo. Isso é calma. Não indiferença, mas sabedoria emocional. Psicólogos chamam isso de regulação emocional, mas esse termo não captura a alma da coisa. Não se trata de suprimir emoção ou fingir que está tudo bem. É sobre entender tão profundamente o que você sente que aquilo deixa de te controlar. Pessoas calmas não são sem emoção. Elas são fluentes emocionalmente. Aprenderam o idioma da própria mente. Elas conseguem sentir raiva sem explodir, tristeza sem se afogar, incerteza sem perder o equilíbrio. Porque dentro delas existe uma voz pequena que sussurra. Isso também vai passar. E essa voz não é otimismo cego. É memória. Elas já viveram o suficiente para saber que até os piores momentos desbotam, que o pânico não acelera a cura e que a paz não vem do controle, mas da aceitação. A maioria das pessoas entende os calmos errado. Acha que calma é frieza, mas na verdade costuma ser compaixão. Pessoas calmas são as que sustentam o ambiente quando todos estão em pânico. São as que dizem vai ficar tudo bem, e querem dizer isso de verdade. Não porque não se importam, mas porque sabem que o caos não é permanente. Há uma força silenciosa nisso. A força da contenção, de saber que nem toda batalha merece sua energia, nem todo insulto merece resposta, nem toda tempestade merece medo. É a força de escolher a paz mesmo quando seus instintos querem lutar. Mas vamos mais fundo. Por que algumas pessoas chegam a esse estado enquanto outras vivem constantemente sobrecarregadas? A resposta está em uma parte do cérebro chamada amígdala, o centro do medo e das respostas emocionais. Em pessoas que praticam atenção plena ou passaram por experiências emocionais intensas, a amígdala se equilibra. Ela ainda sinaliza perigo, mas não sequestra o sistema inteiro. O córtex pré-frontal, a parte racional, aprende a entrar em ação antes que a emoção tome o controle. Em outras palavras, pessoas calmas treinaram a mente para pausar entre sentir e reagir. Essa pausa é o superpoder delas. É por isso que, em uma discussão, podem ouvir algo doloroso e não atacar de volta. É por isso que conseguem ficar no silêncio sem precisar preenchê-lo. É por isso que, quando o mundo está barulhento, elas ainda conseguem ouvir os próprios pensamentos. Essa pausa, nesse instante de quietude, é onde a sabedoria vive. Mas aqui está algo fascinante. Pessoas calmas muitas vezes não aprenderam isso em livros ou terapia. Muitas aprenderam do jeito difícil. Através de desilusões, decepções, perceberam que reagir rápido só piorava as coisas. Em algum momento, cansaram do próprio caos. Cansaram de exagerar, de se arrepender, de explicar, de se desculpar. Chegaram ao ponto em que a paz se tornou mais importante do que estar certo. Então agora, quando a tensão sobe, elas escolhem silêncio em vez de grito. Respirar em vez de culpar. Soltar em vez de guardar rancores que queimam por dentro.
E ainda assim essa calma não é sempre fácil. Às vezes pessoas calmas carregam tempestades dentro de si que ninguém vê. Parecem serenas, mas sua calma foi conquistada com dor, não perfeição. Elas já choraram em silêncio, duvidaram de si mesmas, se sentiram invisíveis, incompreendidas. E no meio disso tudo, descobriram que paz não é recompensa por uma vida leve. É disciplina. É escolha. É maturidade emocional. Por isso pessoas calmas pensam diferente. Não são movidas por impulso. São guiadas por perspectiva. Não buscam validação. Buscam significado. Não precisam estar certas. Preferem entender. Porque perceberam algo que a maioria não percebe. Reagir a tudo te transforma prisioneiro de tudo. Quanto mais calmo você é, mais livre se torna. Na psicologia existe algo chamado flexibilidade de resposta. É a capacidade de escolher sua reação em vez de ser escolhido por ela. Isso é o que os calmos dominam. Eles não suprimem emoção. Eles a canalizam. Deixam a energia passar por eles sem destruí-los. Por isso, muitas vezes parecem fortes durante a crise, mas desabam depois, e não porque fingiam, mas porque sabem o momento certo de sentir. A calma deles não é máscara. É a bússola. E se você observar de perto, verá outra coisa. Pessoas calmas não apenas reagem diferente, elas enxergam diferente. Enquanto muitos veem caos, elas veem padrões. Enquanto muitos veem problemas, elas veem lições. Enquanto muitos veem fins, elas veem começos disfarçados. Treinaram a percepção para enxergar o quadro maior. E isso dá equilíbrio. Isso dá paz. A pessoa calma que você vê sentada no canto provavelmente já viveu coisas que a quebraram. Ela só aprendeu a não morar mais dentro dessas quebras. Percebeu que, quando você para de tentar controlar o incontrolável, cria espaço. E é nesse espaço que a paz começa. Pense nisso da próxima vez que encontrar alguém que nunca parece abalado. Ela não está desconectada da vida. Está ancorada nela. Ela parou de ser levada pelas ondas. Porque se tornou o oceano. Sua calma não é apatia. É compreensão. É entender que nem toda emoção merece expressão. Nem todo pensamento merece atenção. Nem toda situação merece sua energia. Para elas, energia é sagrada. E é por isso que protegem sua paz com tanto cuidado. Pessoas calmas sabem o quanto o caos drena, como o drama destrói, como pequenas reações viram grandes arrependimentos. Então escolhem diferente agora. Quando alguém as insulta, elas pausam. Quando alguém as entende errado, explicam se valer a pena, e se não valer, seguem adiante. Quando a vida pesa, não desmoronam. Apoiam-se na fé, no tempo, na perspectiva. E é isso que as torna magnéticas. Não é que tenham todas as respostas. É que não precisam mais delas. Fizeram as pazes com a incerteza. E em um mundo obcecado por controle, essa paz é poder. Porque enquanto a maioria trava batalhas mentais, repete situações, se culpa e se desgasta, os calmos sabem que o silêncio às vezes diz mais que qualquer palavra. Sabem que nem toda emoção merece plateia. E que às vezes a maior força é simplesmente não reagir. Mas há outro nível nisso tudo, em algo que quase ninguém fala. A calma também pode ser uma forma de proteção. Um mecanismo de defesa, sim, mas um delicado. Para muitos, a calma não foi uma escolha, foi uma necessidade. Aprenderam cedo que reagir alto não mudava nada, que manter a compostura era mais seguro, que guardar emoções evitava mal-entendidos e feridas. A calma virou armadura. O silêncio virou escudo. Mas aqui está a beleza. Mesmo que tenha começado como defesa, virou poder. Com o tempo, a contenção virou consciência. A distância emocional virou profundidade. E a força silenciosa virou paz. Por isso pessoas calmas costumam ser as mais autoconscientes. Entendem seus gatilhos. Reconhecem padrões. Não precisam de barulho para se sentirem vivas. Encontram conforto na quietude. Porque quietude não é vazio. É clareza. Os calmos fazem o mundo parecer mais lento, mais seguro, apenas por existirem. Eles não entram em um ambiente pedindo atenção. Eles diminuem o ruído ao seu redor apenas sendo quem são. Existe algo magnético em pessoas que permanecem tranquilas em um mundo viciado em reação. Não porque são frias.
mas porque suas emoções amadureceram. E maturidade não é idade. É percepção. Pessoas calmas sabem que discutir raramente muda alguém. Que correr não torna nada mais rápido. Que se preocupar não impede nada. Então elas soltam o que não serve. Não porque não ligam, mas porque aprenderam o custo de ligar para tudo. A pessoa calma provavelmente já viveu o que hoje te assusta. Já enfrentou perdas, rejeições, dores profundas. Viu que a vida continua mesmo depois do que parecia insuportável. E isso virou paz. Não porque espera que a vida seja fácil, mas porque parou de esperar que seja justa. E só essa mudança remove metade do caos. Quando algo ruim acontece, a maioria pensa, por que comigo? A pessoa calma pensa, por que não comigo? Não por derrota, mas por entender que a vida acontece com todos. Resistir a isso só multiplica o sofrimento. Pessoas calmas descobriram algo profundo na psicologia. Dor sem resistência é sensação. Dor com resistência vira sofrimento. Então elas pararam de resistir ao que é. Aceitaram o fluxo da vida. Não como espectadores passivos, mas como pessoas que sabem quando se mover e quando esperar. Porque calma não é passividade. É controle, e o mais alto tipo de controle. O controle de si mesmo. Elas aprenderam a separar o mundo externo do interno. O mundo pode ser barulhento, imprevisível, cruel. Mas o espaço interno delas é sagrado. Não permitem que tudo entre lá. Por isso parecem viver em outra dimensão. Porque vivem. Vivem no espaço entre estímulo e resposta. Naquele pequeno intervalo invisível onde escolhem se alimentam o caos ou a paz. Esse intervalo é a marca da inteligência emocional. Porque a verdade é: calma não se encontra, se cria. Toda pessoa calma está construindo isso momento a momento. Na noite em que a mente não parou. Na manhã em que quase desistiu. Na conversa em que escolheu silêncio em vez de reação. É intencional. Não porque a vida deixou de testá-las, mas porque elas pararam de falhar nos mesmos testes emocionais. Se você perguntar a uma pessoa calma o que mudou, ela provavelmente dirá: eu só me cansei. Cansou de pensar demais. Cansou de se defender. Cansou de ser mal compreendida. Cansou de gastar energia com o que não valia a pena. Então passou a valorizar a paz como oxigênio. É curioso. O mundo celebra o sucesso barulhento, mas raramente honra a força silenciosa. E, ainda assim, são os calmos que seguram mais sabedoria. Eles são os que conseguem ficar quietos o suficiente para ouvir o que a vida tenta dizer. Observam mais do que falam. Veem além do ruído porque o silêncio afia a percepção. Nesse silêncio, observam sem julgar, e por isso entendem tão profundamente os outros. Pessoas calmas são tradutoras emocionais. Não ouvem apenas palavras, ouvem intenções. Não veem apenas comportamentos, veem feridas. Não reagem apenas à energia, elas absorvem, decodificam e devolvem. Por isso conversar com elas parece terapia. Você se sente visto, não examinado, entendido, não julgado. Porque elas não ouvem para responder, ouvem para compreender. E isso exige força. Porque é difícil permanecer centrado quando outros estão girando. Difícil ser suave quando o mundo tenta te endurecer. Mas elas fazem assim mesmo. Porque sabem que é necessário. Pessoas calmas descobriram que paz não é ausência de problemas. É a capacidade de enfrentá-los sem perder a si mesmo. E é isso que as diferencia. A maioria procura paz em condições perfeitas. Os calmos criam paz nas imperfeitas. Eles não esperam a tempestade passar. Aprendem a encontrar quietude dentro dela. Você os vê com rotinas simples. Rituais matinais, caminhadas silenciosas, uma xícara de chá, alguns minutos de silêncio antes de dormir. Esses hábitos são âncoras. Psicologicamente, repetição cria estabilidade. E eles protegem isso porque os mantém no chão. Eles sabem que sem pequenas doses de quietude, a mente começa a inventar tempestades. E quanto mais calma a mente, mais verdade ela enxerga. Existe também um paradoxo bonito. Pessoas calmas tendem a ser algumas das mais sensíveis emocionalmente. Mas são as menos reativas. Porque sabem que expressão não precisa ser explosão. Às vezes você expressa emoção segurando-a com delicadeza até que ela se dissolva.
Isso não significa que não sentem intensidade. Significa que a transformam. A tristeza vira reflexão. A raiva vira clareza. O medo vira fé. Essa alquimia, em transformar emoção em consciência, é a alma da calma. Mas aqui está algo ainda mais profundo. A calma não muda só o que você sente. Muda como os outros tratam você. Quando você permanece calmo, torna-se difícil de manipular. Imprevisível para quem depende de reações emocionais. Isso protege sua energia. Nada confunde mais o caos do que alguém que se recusa a participar dele. É rebeldia silenciosa. Enquanto todos correm para responder, a pessoa calma espera. E nessa espera, ela vê o que os outros não veem. Motivos. Padrões. Verdades que só o silêncio revela. Ela não força conclusões e sabe que a verdade sempre aparece. E por isso raramente se arrepende do que decide. Talvez essa seja a parte mais profunda. Pessoas calmas não só gerenciam emoções. Elas respeitam o tempo. Sabem que o tempo revela o que a emoção esconde. Que paciência não é inação e é sabedoria disfarçada de espera. Quando perguntam como permanecem calmas, elas dizem: eu só parei de lutar contra tudo. O que elas realmente querem dizer é: pararam de lutar contra a própria vida. Pararam de querer vencer todas as discussões. Controlar todos os resultados. Reescrever todo o passado. Prever todo o futuro. Começaram a confiar em si mesmas o suficiente para deixar as coisas acontecerem. A confiança é o segredo da calma. Não a confiança de saber o que vai acontecer, mas a confiança de saber que, aconteça o que acontecer, você vai lidar com isso. E essa confiança não vem do ego, vem da experiência. De sobreviver a tempestades suficientes para saber que sobreviverá à próxima. É por isso que pessoas calmas irradiam aquela confiança silenciosa. A que parece gravidade. Não está nas palavras. Está na presença. Você simplesmente se sente seguro perto delas. Como se dissessem sem falar: está tudo bem. Não precisamos correr. Não precisamos lutar. A gente pode só existir. E talvez seja isso que o mundo mais precisa. Pessoas que não aumentam o barulho. Pessoas que pausam antes de reagir, respiram antes de falar, escutam antes de julgar. Imagine se todos fizessem isso por um dia. O mundo ficaria muito mais quieto. E talvez esse silêncio curaria mais do que qualquer palavra. Mas sejamos honestos. Manter a calma não é fácil. Até os mais calmos se desequilibram. Sentem raiva, medo, tristeza. A diferença é que eles sabem voltar ao centro. Não ficam presos na emoção. Eles a observam. Entendem. E deixam passar. Esse é o ciclo. Consciência. Aceitação. Liberação. Porque calma verdadeira não é nunca ser abalado. É sempre encontrar o caminho de volta. Pessoas calmas sabem que emoções são ondas, não muros. Você não pode impedir que venham. Mas pode escolher como surfar cada uma. Então elas navegam pelas marés da vida com graça, sem deixar que uma onda defina o oceano inteiro. Entenderam que felicidade e dor são visitantes temporários. Ambos bem-vindos, ambos passageiros. E nessa aceitação elas encontram uma paz que não depende do que acontece do lado de fora. Talvez por isso pareçam fora do tempo, como se tivessem saído da corrida que todos estão correndo. Porque, de certa forma, saíram mesmo. Elas não perseguem mais a paz. Elas se tornaram a paz. E talvez você também já tenha sentido esse chamado. Aquela voz interna que diz: eu só quero paz. Talvez você tenha chegado ao ponto em que o caos já não te impressiona. Onde silêncio parece lar. E onde você prefere entender do que argumentar. Isso não é fraqueza. É crescimento. Porque calma não é algo com que você nasce. É algo que você cultiva. E quando finalmente cultiva, o mundo muda de cor. Você para de precisar de ruído para se sentir vivo. Começa a valorizar momentos tranquilos, pessoas leves, dias mais lentos. Passa a medir sucesso não pelo que conquista, mas por quão pacificamente vive. E a melhor parte: quanto mais calmo você se torna, mais claro você enxerga pessoas, padrões, propósito. Você passa a perceber como grande parte da vida é barulho fantasiado de importância.
E quando vê isso, não consegue desver. Então começa a simplificar. Distrai a mente, o ambiente, os relacionamentos. Escolhe menos, e esse menos vira um mais profundo. Porque pessoas calmas sabem que o objetivo não é ter uma vida perfeita, é ter uma mente tranquila. E paz não vem de consertar tudo lá fora. Vem de aprender a descansar dentro de si mesmo, mesmo quando nada lá fora faz sentido. É isso que torna pessoas calmas raras. Não a falta de emoção, mas a compreensão dela. Elas não fogem da tempestade. Elas se tornam a calmaria dentro dela. Não controlam o vento. Aprendem a se mover com ele. Não temem a incerteza. A veem como parte da dança. E talvez seja essa a mensagem que todos precisamos. Que a calma não é encontrada no fim da jornada. É encontrada quando você para de correr. Quando decide estar aqui, agora. Porque a vida sempre vai te testar. Vai te chacoalhar, te desafiar, quebrar seu ritmo. Mas toda vez que isso acontece, você tem uma escolha: reagir ou retornar. E toda vez que escolhe retornar à calma, você fica um pouco mais forte. Um pouco mais sábio. Um pouco mais livre. Então, se alguém já te disse que você é calmo demais, aceite como elogio. Significa que você dominou a arte do equilíbrio emocional em um mundo que vive de reação. Significa que aprendeu a ver a tempestade sem se tornar ela. Significa que encontrou uma força que não precisa gritar. Ela simplesmente existe. Porque calma não é vazio. É plenitude sem barulho. É poder sem agressão. É emoção sem caos.